Olá, seja muito bem-vindo ao canal Livros e Mais. Eu sou o Roberto e nesse vídeo eu estarei falando sobre o livro O Ego é Seu Inimigo, do autor Ryan Holiday. Descubra nesse vídeo sobre o best-seller tudo o que você precisa fazer para superar o ego e tomar decisões conscientes e evoluir como pessoa. Siga o canal e ative as notificações para assim você não perder os nossos próximos vídeos e sim continuar evoluindo. Você já parou para pensar nos efeitos reais do ego e da arrogância na sua vida? Provavelmente não. O autor nos fala sobre os perigos provocados pelo egocentrismo e como o ego é um adversário a ser derrotado na busca pelo sucesso pessoal. Cair nas garras do ego é mais fácil do que você imagina, principalmente no contexto em que estamos inseridos, diante das redes sociais e da necessidade cada vez maior de se reafirmar vencedor diante dos outros. Com exemplos simples da carreira de gênios promissores, grandes empresários e famosos do mundo todo, o autor mostra os perigos do ego e como ele pode levar você a tomar as piores decisões possíveis. Não importa a fase da sua vida ou de seus projetos, em qualquer uma delas, o ego pode destruir tudo e deixar apenas sofrimento e desilusão. Por que o ego é nosso inimigo? Logo no início, o autor aponta uma verdade que nos acompanhará para o resto da vida, mas que poucas pessoas se dão conta. O tempo todo, não importa a sua situação, seu pior inimigo é sempre algo que está em você, o ego. A carreira do autor pode ter sido recheada de sucesso, e desde sempre ele acreditou no que ouvia, que indicava que ele era um prodígio. No entanto, essa narrativa omitia algo importante. Ele errou muito, e todo o sucesso construído por ele sofreu com fracassos ininterruptos, até ele parar e analisar a própria vida. O ego em sua essência mais humana. Apesar desse tal ego ter sido citado por quase todos os grandes filósofos e estudiosos da psicanálise no decorrer da história, é importante dizer que, aqui, não estamos falando do ego no sentido psicanalítico e nem psicológico. O ego definido pelo autor é aquele que costumamos enxergar no dia a dia, algo que o autor define como arrogância ou entendimento exagerado sobre a importância de si mesmo. Um verdadeiro adversário interno. Em outras palavras, o ego já te considera tão grande e inigualável que impede você de enxergar os próprios erros e crescer, realmente alcançando seu potencial. O ego fortalecido pelas redes sociais. De acordo com o autor, estamos vivendo uma verdadeira cultura do ego. Afinal, nunca foi tão fácil falar de si mesmo e contar vantagens sobre suas próprias vitórias, com uma plateia de milhares de seguidores para ouvir. O caso é que muito do que é dito nas redes sociais é um exagero ou algo que foge à realidade. Viver nessa mentira é perigoso em diversos sentidos e pode impedir você de realmente dar o primeiro passo para alcançar o sucesso de verdade. Os 3 estágios de todo projeto. De acordo com o autor, todos nós estamos em ao menos um dos 3 estágios de qualquer projeto. São esses 3 estágios: aspiração, sucesso, fracasso. E seja qual for o estágio, a verdade é que o ego é prejudicial. Não importa se você ainda está construindo algo que é o seu sonho, talvez uma empresa, ou se você já conseguiu o sucesso nisso. O ego pode destruir a construção do seu sonho ou destruir os sucessos que você já construiu. Por outro lado, se você está sofrendo sua primeira grande queda, um fracasso, o ego também pode te limitar e fechar os seus olhos para as oportunidades de reconstrução. A aspiração, porque a necessidade de validação externa nos atrapalha. Desejar algo faz parte da vida e é o que nos leva a fazer o melhor que podemos por aquilo que acreditamos. E sim, autoconfiança e entendimento do próprio potencial são cruciais para conquistar o sucesso. Mas existe uma diferença enorme, ainda que raramente notada, entre autoconfiança e arrogância, esta última provocada pelo ego.
Ele afirma que o grande problema da sociedade é que fomos ensinados a depender constantemente de validações externas. O perigo é você estar tão preso na atuação para os outros que se esquece de colocar os planos em prática, de tornar aspirações em algo palpável. O ego nos leva a falar demais e fazer menos. Muito provavelmente você já ouviu alguém citar que quem fala demais nada faz. De acordo com o autor, essa é uma grande verdade. Falar sobre seu negócio, sobre seus estudos ou ainda sobre os problemas que você está enfrentando em sua vida profissional pode ser muito tentador. Mas a verdade é que essa fala não gera nada mais do que um alívio vazio e o problema de fato não é resolvido. E falar demais sobre algo que você ainda está construindo, sobre um negócio que ainda não nasceu, pode até mesmo prejudicar o lançamento. Seja um eterno aprendiz. Talvez você ache que já sabe muito sobre gerir negócios ou mesmo sobre a profissão que escolheu. Se considere um profissional de alto nível e por isso o sucesso é só questão de tempo. Bem, nesse caso, a primeira coisa que você precisa fazer é jogar toda essa crença fora. Esse tipo de crença é limitante e evita que você enxergue o que precisa aprender daqui para frente. E acredite, sempre há algo novo para aprender. Características de um aprendiz: estar disposto a aprender o básico e também o avançado. Saber que existem pessoas que sabem mais que ele. Absorver o conteúdo, filtrar e aprender o mais útil. Ser autocrítico e saber o que precisa melhorar. Desejar sempre se aperfeiçoar. Ver oportunidade de crescimento no aprendizado junto a um mestre. O orgulho precede a queda. Não se deixe levar pelo orgulho de suas próprias conquistas, elas podem sumir de uma hora para outra. Se você está cego demais, olhando apenas para o próprio sucesso, não identifica o que pode fazer para crescer ainda mais, e nem o que é necessário fazer para se reerguer após uma perda. Uma ótima maneira para evitar que o orgulho te cegue, de acordo com o autor, é receber feedbacks de pessoas que trabalham com você ou que estão ao seu redor. Além disso, saber exatamente o caminho que deseja seguir em sua vida também é fundamental para não se deixar levar pelas pequenas vitórias e estagnar. Sucesso: por que o ego atrapalha o sucesso? Muitos podem achar o sucesso algo que dura pouco, algo passível de desaparecer a qualquer momento. Não deixa de ser verdade, mas muitas vezes essa queda acontece simplesmente por causa do ego. O perigo da arrogância e vício em controle. É comum que depois de toda a sua trajetória e conquistas, em detrimento das dúvidas e dificuldades, você sinta que tem uma espécie de dom e que alcançou o topo de onde poderia chegar. Ter tanta confiança assim é um risco. Se não tiver cuidado, é possível que você seja consumido pela paranoia e necessidade doentia de conseguir o controle. Se qualquer coisa começar a dar errado e se manter nessa cegueira do ego, pode levar a dois caminhos arriscados. Ou você não enxerga a dificuldade chegando e fracassa, ou perde o controle e fica paranoico a ponto de não conseguir fazer nada racional. Autoconhecimento é a chave. Nesse momento você deve estar se perguntando como evitar. Então, que o ego, a arrogância, paranoia e tantas outras coisas tirem você do sucesso que tanto se esforçou para alcançar. A resposta é simples: autoconhecimento. Saber domar a si mesmo, entender e separar o que é importante do que é prioridade e saber delegar tarefas. Isso significa reconhecer suas próprias fraquezas e pontos em que não é tão bom assim. Acredite, sua ineficiência em uma parte do trabalho pode minar tudo que foi conquistado. Se você não é bom nela e pode delegar para outro, é melhor que faça isso. Busque a sobriedade.
Tudo o que você precisa para manter-se naquilo que conquistou é de sobriedade, independente do que aconteça, independente do que seu orgulho e arrogância dizem. Para isso é necessária muita força, mas entender a si próprio e domar seu próprio ego, mantendo a sobriedade, é essencial. Fracasso. Porque o ego causa fracasso? Ninguém quer fracassar ou mesmo cometer um erro, mas esses são os processos comuns e até fundamentais para chegar no sucesso. Porém, muitas vezes a perda pode ser provocada simplesmente pela falta de preparo provocado pelo ego. Em outras situações, o ego evita que você ache saídas e soluções que ajudem seu negócio a sair do problema e evitar o fracasso definitivo. O esforço é suficiente. Uma das armadilhas do ego é o desejo de ser reconhecido por aquilo que faz. Não há problema no reconhecimento em si, mas sim em que você pode buscar tão cegamente por ele que vai perder o que realmente importa. O autor nos deixa uma lição. Faça seu trabalho bem, não para ser reconhecido, mas porque precisa fazer e ponto. Saiba quando parar. O fracasso ocorre uma hora ou outra, em um aspecto da sua vida ou em outro, e você precisa aprender a lidar com ele, de preferência a aprender com ele. Quando o fracasso está chegando, é muito comum se desesperar e procurar por opções, muitas vezes ruins, para evitar que todos conheçam sua perda. Isso só leva a mais dificuldades. É importante saber ser resiliente, mas fazer isso de forma consciente e com planos limpos e justos. Não evite o fracasso com um pensamento do tipo: e se todos descobrirem que eu fracassei? Ao contrário disso, evite o fracasso porque realmente acredita naquilo que você está fazendo. O fracasso não é tão ruim quanto seu ego pensa. Sim, com o fracasso é possível aprender muitas coisas e mais, ele pode ser uma oportunidade para você mudar completamente a forma como está fazendo as coisas. Perder algo é inevitável, mas o aprendizado é uma escolha que só é possível ignorando o ego e o orgulho. Lembrando que esse vídeo é apenas um recorte, então se gostou, compre o livro. Lá tem muito mais conteúdos que sim, te ajudarão a controlar o seu ego e principalmente a se desenvolver. Siga o canal e ative as notificações para assim você não perder os nossos próximos vídeos. E compartilhe esse link do vídeo com seus amigos e familiares e certamente estará os ajudando. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um excelente dia e até mais!